Olá, estudante, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à disciplina de Práticas de Reconhecimento e Valorização, Remuneração e Carreira. E a nossa pauta para hoje são 3 assuntos: sistemas de remuneração, administração de salários e remuneração por competências. Vamos lá? Então, quando a gente está falando, né, dessas questões, uma das coisas que nos vem em mente são os critérios para a construção de um plano de remuneração, né? O plano de remuneração ele é importante para a organização saber onde ela quer que os seus colaboradores cheguem dentro dela e para que aquelas pessoas que querem trabalhar naquela empresa também saibam quais são as suas vantagens, né? Quais as oportunidades elas vão ter dentro dessa organização. Por isso é importante que a gente analise esses requisitos aqui. Então, dá uma olhadinha para o slide que está projetado e vamos comigo. Primeiro ponto é equilíbrio interno e equilíbrio externo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a empresa tem que buscar, quando ela vai calcular os salários, ela for compor os salários dos seus colaboradores, ela veja como é sustentável para ela manter aquele salário dentro da organização e como esse salário proposto se comporta em relação aos salários ofertados pelos seus concorrentes. Então, é preciso que haja um equilíbrio entre aqueles salários ofertados pelos seus concorrentes e os salários que você vai pagar para os seus colaboradores. A gente também tem a questão da remuneração. Como ela vai acontecer? Ela vai ser uma remuneração fixa, que é aquele salário por tempo, né, por jornada de trabalho, por uma quantidade X de horas por mês, quinzena ou diária, ou vai ser uma remuneração variável? Você vai pagar algum tipo de comissão para o seu colaborador? Vai estabelecer alguma meta de produtividade e vai remunerar ele por isso? É importante ter isso em mente, porque isso está muito conectado com o equilíbrio, né, e a sustentabilidade financeira da organização. Também a gente tem que pensar se a gente, quando for promover esse nosso colaborador, a gente for aumentar o salário dele, a gente vai fazer isso com ênfase no desempenho dele como colaborador ou com tempo de casa. É possível também achar o meio tempo e fazer por desempenho e tempo de casa. Então, de tempos em tempos, esse colaborador vai receber um aumento por estar tempo de casa e também pelo seu desempenho. Tempo de casa, geralmente os sindicatos trabalham essa questão. Então, anualmente, os sindicatos vai lá, faz o aumento salarial, seja por convenção coletiva, ou seja, por dissídio, e esse colaborador acaba recebendo um aumento. Isso a gente tem que tomar cuidado para não achar que dentro do nosso plano, né, do nosso desenho, nosso plano de remuneração, não vai impactar. Então, a gente precisa estar atento a essas questões também. Depois, a gente tem que pensar que quando a gente for construir isso, a gente vai construir isso com igualitarismo, ou seja, a gente vai partir de uma base igual para todo mundo e vai seguir essa base equitativa, né, pregando uma igualdade para todos, ou a gente vai trabalhar com uma base mais elitista, a gente vai eleger um grupo de pessoas e essas pessoas vão ter remunerações diferenciadas, né? Empresas mais tradicionais, mais antigas, trabalham com elitismo, né, onde líderes acabam tendo uma remuneração diferente entre os próprios líderes. A gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, porque pode virar passivo trabalhista, né, com essa questão de salários divergentes para cargos iguais. Outra coisa que a gente precisa pensar também é se os nossos salários estão muito abaixo dos salários praticados no mercado. Então, analisar, fazer uma pesquisa salarial e ver quantos meus concorrentes estão pagando pelo aquele mesmo cargo, para ver se eu não estou pagando nem abaixo e nem muito acima do valor de mercado, né? Lembrando do equilíbrio do interno e do externo. A gente também tem que pensar nos prêmios monetários que eu vou dar para esse meu colaborador e nos prêmios não monetários, né? Então, o que esse colaborador vai ganhar em dinheiro e o que ele vai ganhar que não é só dinheiro, né? Que são outras questões. Quais os auxílios, quais os outros benefícios que eu vou dar para esse colaborador? Dentro desse meu plano de remuneração. A gente também tem que pensar se a remuneração é aberta, ou seja, esse plano de remuneração ele vai ser aberto para os colaboradores, eles vão saber quanto o coleguinha ganha, né, ou ter uma noção, não precisa saber os centavos que o colega ganha, né, mas ter uma noção de faixa salarial, ou vai ser um plano confidencial, né? A gente tem que tomar cuidado porque a confidencialidade muitas vezes desmotiva, né? Eu fico sempre na dúvida de que eu estou ganhando menos e trabalhando mais. Então, ter ali uma remuneração mais aberta, né, dentro de faixas salariais, de auxiliar administrativo ganha de 1.045 a 2.045. E aí, dentro disso, a gente trabalha numa faixa salarial. É melhor do que a gente não saber quanto um administrativo está ganhando, tá?
E a gente também tem que saber se as decisões em relação a essa remuneração desse colaborador, a esse salário deles, vão ser centralizadas, apenas o RH decide, ou elas vão ser descentralizadas e vão trabalhar com lideranças e RH para definir a melhor remuneração, o melhor salário para o nosso colaborador. Então, a gente precisa ter em mente esses critérios para que a gente construa um plano de remuneração consistente, né, e que seja sustentável para a organização. Já na administração de salários, né, que depois que a gente montou esse plano de remuneração, a gente vai trabalhar a administração de salários, é aquele conjunto de normas e procedimentos utilizados para estabelecer ou manter estruturas de salários equitativas e justas na organização, né? Então, a gente vai voltar para aqueles critérios e dar uma olhadinha dentro deles, né? Então, dentro das estruturas salariais, o que eu vou ver de equilíbrio interno? Bom, eu vou fazer uma avaliação de cargos, vou fazer uma classificação de cargos, né? Então, quando eu avaliar esses cargos, eu vou ter como resultado uma política de RH da organização, né? Então, quanto o RH costuma pagar para isso, o quanto está alinhado essa questão. E também a política de classificação de cargos, né? Que é basicamente a política salarial. Então, é auxiliar administrativo 1, 2 e 3. Isso vai ter impactos no salário dessas pessoas de acordo com os critérios que elas estiverem sendo avaliadas dentro do cargo delas. E o equilíbrio externo a gente alcança fazendo uma pesquisa salarial que, consequentemente, vai refletir na política do RH da organização e na política salarial da organização, né? Então, a gente precisa ter em mente esses requisitos, essas questões, quando a gente começar a administrar os salários dos nossos colaboradores, da nossa organização. Então, como é que a gente faz essa avaliação e essa classificação de cargos? A gente pode fazer de duas formas, basicamente. Existem outras formas, mas a gente pode fazer, basicamente, ou baseada no cargo ou baseada na competência. Então, dentro da remuneração, quando a gente vai trabalhar o objetivo primário dentro do cargo, é pagar de acordo com a avaliação do cargo ocupado. Isso quando a gente está falando de cargo, né? Quando a gente está falando de competência, é pagar de acordo com as competências individuais ou grupais daquele conjunto ou aquele indivíduo colaborador. O objetivo final, né, quando baseado no cargo, é justiça equitativa, né? Ou seja, as pessoas terem um salário semelhantes, né, de acordo ali com seus merecimentos, de acordo com as suas entregas dentro da organização, e a manutenção do equilíbrio interno e externo dos salários. Já na avaliação e classificação dos cargos por competência, é também a justiça equitativa, né, e a manutenção do equilíbrio interno e externo dos salários. Então, eles têm objetivos finais idênticos. Já quanto à eficiência, o por cargo quer adequar a remuneração ao cargo ocupado. Já a competência, ela quer adequar a remuneração às competências do indivíduo. Então, aquele indivíduo que se desenvolve, que vai adquirindo mais competências, vai adquirindo mais responsabilidades, também, consequentemente, vai tendo uma remuneração maior, né? E quando eu digo remuneração, lembrando que não é só salário, né? É aquela composição de todas as coisas que compõem o salário, a remuneração. Gente, agora eu falei salário, mas compõe a remuneração. Quanto à eficácia, né? No por cargos, é a percepção dos ocupantes quanto à adequação da sua remuneração em relação ao seu cargo ocupado. Então, eu, Maria Helena, como professora, ganho X. E o professor Y também ganha X, ou X,50, sei lá, alguma coisa assim. Mas são parecidos porque os nossos cargos são idênticos. Já na baseado por competências, está ligado às competências daquela pessoa, né? O quanto as minhas competências como professor estão relacionadas à disciplina que eu leciono e, consequentemente, à remuneração que eu recebo. E do professor Y, consequentemente, a mesma coisa, está ligado às nossas competências. Lembrando que as pessoas têm competências diferentes e está tudo bem em relação a isso. Em relação ao indicador, né, indicador dessas duas categorias é saber se esses cargos ou essas competências estão sendo adequadamente remuneradas. Então, se está lá competitivo no mercado, se não está acima, se não está abaixo do valor de mercado. E sobre o retorno com o investimento, né? Então, se a gente investe no colaborador, a gente quer um retorno dele, né? Então, no cargo é desempenho da força de trabalho e custos da remuneração, ou seja, o colaborador tem que se pagar. O quanto ele vende de força de trabalho tem que valer para a empresa aquele investimento que a empresa fez nele, de treinamento e desenvolvimento. Então, na baseada por competências, a gente analisa a contribuição individual e a contribuição grupal, né, que aquele colaborador trouxe para trazer lucro para a organização, e não só necessariamente os custos, né? E esse lucro, ele tem que ser bom e pagar os custos da remuneração. Então, o foco é um pouco diferente, né? Enquanto no cargo é vender a força de trabalho
para ter retorno sobre aquele investimento, no outro é aquilo que o colaborador e o trabalho dele ajudou a empresa lucrar para que possa, então, reduzir, né, e pagar os custos ali da sua manutenção como colaborador. A remuneração por competências é bastante interessante e ela tem 7 passos. Então, eu vou trazer aqui para vocês esses passos para ajudar na construção do plano de remuneração da organização. O primeiro passo é o mapeamento das competências organizacionais, ou seja, o que essa organização precisa saber, né, e saber fazer para ter os seus objetivos organizacionais cumpridos. Depois, a gente vai ver, dentro desse guarda-chuva das competências organizacionais, quais são as competências funcionais requeridas por cada área daquela organização precisa. Então, o RH precisa de quais competências? Marketing, quais competências? Venda, quais competências? Produção, quais competências? Então, a gente abre um segundo guarda-chuva dentro do primeiro, né? Depois, a gente vai ver quais as competências que os nossos líderes precisam ter como gestores de pessoas de cada área. Então, o que o líder de RH precisa ter de competência, o que o líder de marketing precisa ter, vendas precisa ter, produção precisa ter, para que a organização atinja os seus objetivos. Depois disso, a gente vai para as competências individuais, né? Então, a gente vai para os cargos. O que cada cargo precisa saber e saber fazer para entregar os objetivos organizacionais. Feito isso, a gente vai desenhar um organograma, né? Que é definindo a hierarquia das competências, né? E como alinhá-las devidamente. Então, a gente vai pegar as competências e vai encaixar nos lugares do organograma que mais impactam no resultado final da organização. Depois, a gente vai ponderar sobre das competências individuais da mesma maneira como são tratados os fatores de avaliação dos cargos. Então, se a tua empresa já tem um plano de remuneração baseado em cargos, você pode aproveitar aquela avaliação de desempenho que você tem e só adequar para dentro de competências, tá? Mas elas precisam ser avaliadas de alguma maneira. E dali para frente, a gente vai fazer o tratamento das competências da mesma forma que a gente faz o trabalho tradicional de avaliação e classificação dos cargos dentro de uma organização. Nessa aula foi isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.